Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras e acompanhar comigo a leitura do dia 153, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 8 e 9. As Escrituras diz assim, referente às descendências. Nós estamos vendo as descendências desde Adão até os dias de Davi e assim sucessivamente. Agora a gente está falando sobre as descendências das tribos de Judá, as tribos de Israel, as 12 tribos. E eles vão falar sobre as descendências de Benjamim, no capítulo 8. Ele diz assim: o primeiro filho de Benjamim foi Belá, o segundo Asbel, o terceiro Ará, o quarto Noá e o quinto Rafa. Versículo 3 de capítulo 8. Os filhos de Belá foram Adar, Gerá, Abiúde, Abissua, Naamã, Oá, Gera, Sefufa e Eurão. Os filhos de Eude, chefe dos clãs que habitavam em Geba, foram deportados para Manate. Os filhos de Eude foram Naamã, Iás e Gera. Gera, que os exilou, foi o pai de Uzã e Aude. Depois que Sarim se divorciou de sua esposa, Usim e Bera teve filhos na terra de Moabe. Odes, sua esposa, deu à luz a Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Todos esses filhos foram chefes de clãs. Usim, esposa de Sarim, deu à luz a Abitube e Elpal. Os filhos de Elpal foram Eber, Missã, Semed, que constituiu a cidade de Ono, e Lode com os seus povoados. Beirias e Sema, todos eles foram chefes de clãs que habitavam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Cate. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram os filhos de Bérias. Zabadias, Messulão, Isqui, Eber, Ismarai, Ismalias, Jobabe foram filhos de Elpal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elianai, Zelitai, Eliel, Adaías, Beraías e Sirate foram filhos de Simei. Ispa, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Ana, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sasaque. Sensarai, Serias, Atalais, Jarecias, Elias, Zicri foram filhos de Jeroão. Esses foram chefes dos clãs conforme listados em seus registros genealógicos. Todos moravam em Jerusalém. Então a gente viu aqui do capítulo 8 até o versículo de 1 a versículo 28, os descendentes de Benjamim. Versículo 29 de capítulo 8 de 1 Crônicas, vamos ver agora a família de Saul. Diz assim: Jeiel, pai de Gebom, morava em Gibeon. Sua esposa se chamava Maca e seu filho mais velho Abdon. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zacarias e Miclote, que gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximos uns dos outros, em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. O filho de Jonatas se chamava Mefibosete.
Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alimete, Asmavete e Zirim. Zirim gerou Moza. Moza gerou Bineia. Bineia gerou Refaías. Refaías gerou Eliassá. Eliassá gerou Azel. Azel teve 6 filhos: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Ezequi, irmão de Azel, teve 3 filhos. O primeiro se chamava Ulão, o segundo Geus e o terceiro Elifelete. Todos filhos de Ulão foram guerreiros, valentes e arqueiros habilidosos. Tiveram muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Capítulo 9, versículo 1. Todo Israel foi listado nos registros genealógicos do livro dos reis de Israel. Os exilados que voltaram. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa da sua infidelidade. Os primeiros exilados a regressar às suas propriedades em suas respectivas cidades foram sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés se estabeleceram em Jerusalém. Uma das famílias a voltar foi de Utai, filho de Amiúde, filho de Omri, filho de Inri, filho de Bani, descendentes de Pérez, filho de Judá. Do clã dos Silonitas, alguns dos que voltaram foram Asaías, o mais velho de seus filhos. Do clã de Zeraitas, alguns dos que voltaram foram Jeuel e seus parentes. Ao todo, voltaram 690 famílias da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, alguns dos que voltaram foram Salu, filho de Messulão, filho de Odavias, filho de Asenua, Abinéias, filho de Gerão, Elã, filho de Uzi, filho de Micre, e Messulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Abinias. Todos esses homens foram chefes de clãs e estão listados nos registros genealógicos. Ao todo, voltaram 956 famílias da tribo de Benjamim. Os sacerdotes que voltaram, alguns dos que voltaram foram Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Messulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Messulão, filho de Mesilimite, filho de Imer. Ao todo voltaram 1.760 sacerdotes. Foram chefes de clãs e homens muito capazes. Eram responsáveis por servir na casa de Deus. Os levitas que voltaram. Dos levitas que voltaram foram Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, descendentes de Merari, Baquebacar, Eres, Galau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaias, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava na região de Netofate. Os guardas das portas que voltaram foram Salum, Acube, Talmon, Aimã
e seus parentes. Salum era o chefe dos guardas. Antes dessa época, eram responsáveis pela porta do rei do lado leste. Eram guardas das portas dos acampamentos dos levitas. Salum era filho de Coré, descendente de Abiasaf, do clã de Corá. Ele e seus descendentes, os coraitas, eram responsáveis por guardar a entrada do santuário, como seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Meselemias, foi responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas nas portas daquele tempo. Foram listados nos registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Samuel. Evidente, porque eram homens de confiança. Seus guardas das portas e seus descendentes, conforme suas divisões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor, quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos 4 lados, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes nos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles, por período de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos levitas, eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas e pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era o seu dever guardá-la e abrir as suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo que era retirado e devolvido, para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos utensílios do usuário e pelos suprimentos como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias. Eram os sacerdotes, porém que misturavam as especiarias. Matitias, levita e filho mais velho de Salum, e o coritita, era encarregado de assar os pães para as ofertas. Alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos os chefes de família levita, moravam no templo. Eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam seu serviço dia e noite. Todos esses homens moravam em Jerusalém, eram chefes de famílias levitas, listados como líderes nos registros genealógicos. Genealogia do rei Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. Sua esposa chamava Maca. Seu filho mais velho, Abdon. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão. Todos moravam com as suas famílias, próximos um dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Filho de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. Jonatas gerou Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Judá. Filho de Judá foram Alamete, Asmavete e Zirim. Zirim gerou Moza. Moza gerou Binéia. O filho de Binéia foi Refaías. O filho de Refaías foi Eliassá. Filho de Eliassá foi Azel. Esses foram os 6 filhos de Azel: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. E assim encerra o capítulo 8 e 9 da leitura de hoje, do dia 153. Então nós estamos vendo desde o primeiro capítulo
né, de 1 Crônicas, a gente está vendo então as descendências, quem são as genealogias, né, de toda a promessa, né, desde Adão, na verdade, até iniciando da promessa de Abraão, aos dias, né, que vão se passando, desde a consolidação das tribos, da importância, né, das 12 tribos de Israel, e até, né, a consagrado rei Davi, que ele é a raiz, né, Jesus é a raiz de Davi, que venceu, né, e nós estamos aqui debaixo dessa nova aliança em Cristo Jesus. Jesus é a revelação do Pai encarnado, né, na terra, aqui como um homem que se esvaziou, desceu do céu e veio cumprir a obra salvífica para mim e para a sua vida, desse homem que fala pecador, né? Queria então convidar você a nós orarmos por mais uma oportunidade de uma leitura das Sagradas Escrituras. Querido Deus, maravilhoso Pai, Criador de todas as coisas, somos gratos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de abrirmos as suas Sagradas Escrituras e lermos em nossa língua. Obrigado porque a tua palavra jamais desaparecerá. Então eu peço que o Senhor nos ajude a que essas palavras do Senhor sejam gravadas em nossos corações. Esperamos também que o nosso nome esteja nessa genealogia, no livro da vida do Senhor, da vida eterna. Jamais pelos nossos méritos, e que possamos reconhecer que somos dependentes do Senhor e reconhecer a obra salvífica de Jesus Cristo, cravado naquela cruz pelos nossos pecados. Ajude a crucificarmos naquela cruz os pecados nossos e vivermos uma nova vida em santidade. Por isso nós pedimos o auxílio do Teu Espírito, que o Senhor nos enche, nos guarde, nos guie, nos livre de todo o mal e nos proteja no dia de hoje e sempre. Ajude, Pai, a sermos perseverantes e seguirmos com as Sagradas Escrituras na leitura diária. Abençoe todos que aqui passam, que as suas palavras possam ser eternas em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar acompanhando aqui todos os dias. E se você está aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal. Aqui no final aparece então uma foto, uma imagem minha redondinha no meio. Você clica, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seus comentários, deixe seu joinha. E você vai ter 2 cards aqui na tela, onde você consegue acessar a playlist de todo essas leituras, né? 153 dias e também da leitura anterior. Abaixo desse vídeo você vai ter a descrição, que também tem a playlist, e também existe uma área de membros, de assinante, para você ter de uma forma organizada, mais fácil, de acompanhar as leituras diárias, além de outros materiais que nós vamos alimentando essa área de membros. Se você ler, 80% ganha aí um certificado e alguns livros da minha autoria. Inclusive estou aqui com um que foi recém escrito, que chama Vencendo a Imoralidade Sexual. Esse é um dos livros que você vai poder ganhar na sua casa se você completar pelo menos 80% da leitura sendo membro dessa área. Bom, que Deus te abençoe e permaneça conosco nessa jornada da leitura diária. Vale uma observação. Nós estamos seguindo uma sequência diferente da leitura. Nós estamos lendo o livro de Crônicas e vamos intercalar Crônicas com o livro de 2 Samuel. Esse livro do primeiro, a gente já leu, 1 Samuel, nós vamos intercalar 1 Crônicas com 2 Samuel. E já iniciaremos na próxima leitura, se Deus permitir, 154, o livro de 2 Samuel. Que Deus te abençoe.